O curso de Sistemas e Mídias Digitais foi criado em 2009, tendo sua primeira turma em 2010 e possui entrada semestral de 55 alunos. A SMD, como é mais conhecido, disponibiliza uma variedade de disciplinas dentro das áreas de sistemas, design, jogos e audiovisual. São essas trilhas que permitem ao aluno uma melhor forma de direcionar seus estudos à área desejada. No entanto, apesar de atualmente possuir em média 600 alunos ativos, a relação entre homens e mulheres presentes no curso é enorme. A área da tecnologia é bastante desafiadora, principalmente para as alunas que já começam sua carreira enfrentando o dobro de desafios, onde têm que provar que são capazes mais vezes e, mesmo assim, são deixadas de lado. Tendo em mente que o curso de Sistemas e Mídias Digitais nos permite ver, acompanhar, participar e criar vários projetos com diversos temas e públicos, esse documentário tem o intuito de dar destaque a algumas mulheres que compõem e contribuem diariamente com o aprimoramento do curso. Eu sou Vitória Facundo, eu tenho 22 anos e a minha área aqui no SMD atualmente é mais voltado para a educação e tecnologia e um pouco de design. Meu nome é Raíssa, tenho 21 anos, sou da trilha de design. Meu nome é Marcelene Damasceno, tenho 22 anos e minha área é audiovisual. Meu nome é Laisla, eu tenho 19 anos. Eu não tenho uma área definida ainda, mas eu gosto muito da área de audiovisual. Eu sou muito interessada por fotografia e queria muito começar a aprender sobre vídeo, enfim, edição, essas coisas. Meu nome é Tamires de Andrade, eu tenho 22 anos e eu não tenho uma área definida no curso. Meu nome é Ticiane e eu sou professora da SMD. Georgia Cruz eu sou professora da SMD e atualmente eu estou como coordenadora do Sistemas e Mídias Digitais diurno. Então, quando eu vi o SMD, ele foi para a minha segunda opção. Quando eu conheci, eu vi que tinha muitas coisas que eu gostava, tipo desenho, programação, design, não sei o que, audiovisual. E aí eu coloquei como segunda opção, né? Só para vamos ver assim. E aí acabou que eu não passei na minha primeira opção, que era arquitetura, e acabei vindo para o SMD, comecei a frequentar, e aí eu gostei muito e aqui eu fiquei mesmo. Eu sempre gostei de audiovisual, principalmente de 3D e filmes com efeitos visuais, né, em geral. Então, eu vim na UFC pela primeira vez no 9º ano, na Feira das Profissões, e aí eu vi um stand que era de um curso que estava com uma mesa e várias pessoas desenhando. E eles estavam projetando o desenho num projetor, mas assim, eles estavam desenhando numa mesa digitalizadora. Eu nunca tinha visto aquilo antes, tipo, o menino desenhando aqui e saindo num projetor, sei lá. Fui me informando melhor sobre o curso e me apaixonei. Assim, na época que eu estava no colégio, eu queria fazer engenharia ambiental. E era uma coisa que eu gostava porque estava envolvida com todas as matérias que eu estudava no momento e eu gostava, né? Aí, acho que a pedagoga lá do colégio me aconselhou sobre esse novo curso que o marido dela era o coordenador e falou sobre a CMD, me deu um panfleto e tal. Aí eu escrevi algumas dúvidas, perguntando sobre o curso, mercado de trabalho, etc. Mandei pra ela e depois ele me respondeu e eu escolhi ele como a primeira opção, não preciso. Passei, estou aqui. Eu conheci o SMD em 2010, que um filho de um amigo da minha mãe entrou, que é inclusive o professor Matheus. E quando ele entrou, enfim, gostava muito, falava muito bem e tal. E eu era muito novinha e aí eu pensei, é isso que eu vou fazer na minha vida, não sabendo o que é. Aí, quando eu terminei o ensino médio, no final de 2017, eu botei o SMD para ver se ia. Eu queria ou design ou botei o SMD, queria
tinha a opção de arquitetura também, mas o SMD foi o que eu escolhi no final, assim. Eu pensei, não, eu nunca defini uma área assim na minha vida exatamente, mas quando eu vi que o SMD tinha um leque muito aberto de coisas, eu decidi, não, eu vou tentar porque eu posso escolher lá dentro. E talvez lá dentro eu tenha, na verdade, mais possibilidades do que escolher numa área muito específica já. O que me levou a trabalhar aqui, na verdade, eu vi a vaga para o concurso em uma área que eu gostava muito, que era design de interação. E eu, na verdade, nunca tinha pensado exatamente em trabalhar nessa área, porque eu não achava que ia ter uma oportunidade tão específica nessa área. Mas teve. Então foi isso que me levou a trabalhar aqui. Então, eu descobri ele pouco tempo antes de fazer o Enem, por volta do final do segundo, começo do terceiro ano, e eu tinha me interessado bastante, já era bem interessada pela área de design, e quando eu vi que ele oferecia também audiovisual e mais coisas, e eu fiquei muito interessada em ser multidisciplinar desse jeito. Na verdade, como eu sempre pesquisei, trabalhei com audiovisual e gostava de tecnologia. Quando eu vi o edital do concurso para cá, para ser professora do SMD, eu fiz a prova e deu certo. Atualmente, a gente tem... Eu já trabalhei em alguns, mas atualmente a gente tem trabalhado junto com alguns colegas numa plataforma para crianças, que é o Amigos do Futuro, para o Ceará 2050. É uma plataforma para crianças que incentiva a cidadania delas através de mini joguinhos e tal. Assim, além dos projetos integrados, eu considero 2. O primeiro é que a gente começou em educomunicação, né? Um projeto voltado para a comunidade do PC. Então a gente deu algumas oficinas para as mulheres do Brilho da Lua, que moram aqui na comunidade do PC, de letramento digital com smartphone. E aí desde 2017, se eu não me engano, 2018, a gente vem fazendo essas oficinas. E a partir desse projeto, eu consegui fazer várias outras coisas, como ir para alguns congressos, e a gente fez muita movimentação para poder arrecadar dinheiro para ir para esses congressos. A gente gravou entrevistas e tudo mais, então eu considero que foi um projeto assim bem grande. O segundo, que eu estou trabalhando agora, ele é voltado para crianças, começou em Projeto Integrado 2 e acabou virando uma proposta mesmo, comercial. E aí a gente está desenvolvendo uma plataforma para trabalhar questões de cidadania, meio ambiente, educação com crianças, né? Para começar desde já a discutir essas questões de cidadania infantil através de uma plataforma digital. Para uma disciplina eu fiz um curta, sei lá, de que tinha uma música, usando uma música de um dos alunos aqui do curso, que é o Leonardo Santos. Eu pedi a música dele para poder usar, e aí foi uma primeira animação 2D e frame a frame, né, também com a técnica de rotoscopia. E o outro projeto foi da outra cadeira de videografismo, que aí é um antigo professor meu, ele tem uma banda lá no bairro, que é Bom Jardim, e aí ele tinha uma música, e a ideia dele era fazer um videolyric, que é um clipe com a letra da música. Então ele pediu para fazer esse clipe também, e eu acho que são esses 2 projetos assim que tem um peso maior para mim, porque mexe com as áreas que eu gosto, né, que é animação, audiovisual como um todo. Aqui no curso, não foi bem um projeto, eu acho que foi uma coisa que para mim foi muito impactante, foi quando lá entre 2015 e 2016 a gente teve aquela rodada de conversa, que foi a conversa franca e sincera, que eu acho que ali a gente rompeu uma barreira muito grande aqui no curso, em relação a como as pessoas se tratavam, como a gente se apresentava também uns para os outros. Acho que o curso ficou mais acolhedor. Naquele momento, ali para mim,
o curso mudou para mim, a minha perspectiva do curso ficou totalmente diferente e eu acho que foi um dos momentos mais legais. Lógico que tiveram outros momentos muito bons, mas a conversa franca e sincera foi bem interessante. A própria discussão de gênero que a gente teve naquele momento, que foi como tirar um elefante branco da sala. Antes existia muito essa coisa de, não, a gente não tem problemas de gênero no curso, né? Risos. Então, depois daquele momento, eu acho que a gente ficou mais franco, assim, ficou mais aberta essa discussão no curso, ficou mais claro também, porque eu acho que quando a gente tem um problema e a gente nega que ele existe, fica mais difícil de encontrar uma solução. A partir daquele momento, a gente viu que tinha muitas questões, não só entre os alunos, mas como um curso, como uma comunidade acadêmica. E ali foi bem interessante para a gente começar a tratar essas questões. A gente resolveu as questões? Claro que não. Mas a gente está tentando e pelo menos a gente agora tem mais consciência dos problemas que a gente tem que enfrentar. Eu acho que do mercado, acho que mais em questão de estágio eu tive mais dificuldade com o lidar com clientes, eu acho que é uma coisa que a gente não vê aqui. E também a forma como tem que ser sempre ágil e tem que ser muito ágil com os projetos. E isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando aqui. Foi bem interessante ter essa experiência aqui. No mercado de trabalho, um problema muito grande que eu tive é em saber lidar um pouco melhor com pessoas que não têm muito conhecimento da área e querem tipo, forçar a opinião deles, ou às vezes não sabem escutar muito bem a sua opinião de especialista na área. Então, toda vida que eu faço uma peça de design e o meu cliente discorda, eu tento ao máximo mostrar para ele um pouco de conhecimento e por que eu fiz aquilo e como eu cheguei àquele resultado para poder que ele aceite. Então, essas foram as maiores dificuldades. No mercado, assim, eu estou há pouco tempo no mercado, acho que estou ainda no meu primeiro estágio e eu não sei assim, que dificuldade enumerar, a não ser as vagas que a gente vê que vem surgindo, que, tipo, parece que o profissional do SMD está tendo um pouco mais de, não é nem reconhecimento, tipo, ele está sendo, as pessoas sabem que existe. E aí eu acho que acaba um pouco desvalorizando no sentido de que eles pedem muitas coisas para um profissional só, com um salário baixo. Então, eu acho que a dificuldade maior que a gente vai enfrentar mesmo, que está enfrentando, é essa questão mesmo. Não tenho muita certeza, mas ultimamente, como eu fiz essas duas animaçõezinhas assim com música, eu tô gostando muito dessa relação entre audiovisual e música, e talvez focando mais em animação musical, né? Essa parte de animação e música. Então, assim, eu tô pensando muito em estudar mais como funciona a produção de videoclipes e como funciona também animação para videoclipes, né? Tipos de animações para clipes, e eu acho que é isso. Assim, eu gosto bastante de trabalhar com tecnologia e o social. Então, eu tive algumas vivências aqui dentro do curso que eu gostaria de expandir, né? Tipo, eu tenho muita vontade de fazer um projeto assim com tecnologia e o social mesmo, projetos sociais, na minha cidade, que é Canindé. Tenho essa vontade desde que eu entrei na graduação, mas acho que ainda não consegui fazer nada relacionado a isso. E ainda assim é uma vontade muito grande. Talvez ter empreender, eu acho que é uma coisa muito legal, assim, que também foi um primeiro passo que eu dei aqui no SMD, principalmente quando a gente começa a fazer esses projetos integrados e com clientes reais e ver como é o negócio. E não sei, talvez voltar para fazer um mestrado, um doutorado, não sei, tem muitos caminhos aí.
Bom, eu tô muito nessa fase de descoberta. Esse semestre foi um dos que eu mais me envolvi com o curso e com os projetos. Essa área do audiovisual está me chamando muito. Eu tô aqui, eu tô achando lindíssimo essas coisas. E eu espero conseguir desenvolver isso e descobrir coisas novas que eu possa contribuir com a sociedade tendo essa habilidade, né, do audiovisual. Mas não só audiovisual, como um pouco de design, eu acho. Acho que projetos com educação também. Eu gosto muito dessa área, enfim. Acho que são coisas aí para descobrir. A SMD tem muito a encaminhar, gente. Lindíssimo, perfeito. Eu acho, inclusive, que isso foi uma coisa que eu não tive. Tipo, eu gostaria muito de ter entrado aqui e ter visto coisas do tipo. Uma das coisas que mais me inspiraram foi entrar aqui e conhecer outras mulheres, principalmente, que tinham essa vontade de desenvolver projetos, tipo assim, delas serem muito envolvidas com isso, né? Eu conheci a Giovana, eu conheci a Vitória. A Vitória foi a primeira pessoa que eu conheci. E ela foi uma das principais pessoas que me puxou e falou, olha, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui que tu pode simplesmente começar a plantar. E aí, quando tu vai pra fora, tu fica tipo... Então, foram essas pessoas, essas mulheres, que, sim, seria muito importante ter esse tipo de coisa. Olha, eu acho muito top, de verdade, assim mesmo. Toda vida que começa o semestre, você vê um pouquinho de meninas no meio de um monte de meninos. E isso já bate aquela insegurança, sabe? Que a gente cresce com isso sendo construído dentro da gente. E quando você entra numa sala que tem poucas meninas e muitos meninos, e enfim, você tem que conviver com isso por 4, 5 anos, 6 anos. E é muito difícil algumas vezes. Então, quando a gente vê quem são as mulheres, como é que a gente pode contar com elas e que elas estão ali para isso, eu acho que faz uma rede forte, assim, tipo, temos essas pessoas e podemos contar com essas pessoas. Então, tipo, aqui tem mulheres incríveis que fazem coisas incríveis e que eu acho que a gente tem sim que falar sobre esse trabalho, sobre as coisas que essas mulheres fazem, e eu acho que é isso, principalmente tornar essa rede visível e mais forte. Eu acho muito importante porque cada vez mais a gente está tentando ser ouvida, né? E ter um meio que faça com que as pessoas conheçam o nosso lado e mostre isso para outras pessoas, para elas terem contato, eu acho muito importante. É um local de fala que a gente está podendo ter. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa do teu projeto, Mônica. Principalmente porque, assim como a Conversa Franca e Sincera me marcou muito, esse tipo de trabalho faz com que a gente se discuta, a gente converse sobre as nossas questões e a gente veja, por exemplo, como a gente mudou em relação a ter mais permeabilidade para as mulheres na área da tecnologia hoje em dia. Mas se a gente olha o nosso ecossistema aqui do SMD, como ele ainda é super desigual. Teve um projeto do Clemilson, eu acho, foi do Clemilson no ano passado, em que ele me pediu a contagem de mulheres que entraram no SMD. E assim, eu tinha noção de que eram poucas, mas não tão poucas. Eu disse assim, não, a gente deve ter umas 200 meninas. Não chega a isso, entende? A gente tem, hoje, aptos nos 2 cursos de Sistemas e Mídias Digitais, a gente tem quase 600 alunos ativos. E se você pega o percentual de mulheres e o percentual de homens, seria como se as mulheres fossem 20% desse percentual, 30% no máximo, assim. Mas essa questão, ela ainda é muito díspara. A gente vai ter semestre em que vão entram 55 pelo SISU e a gente ainda tem transferidos. Aí, às vezes, a gente tem semestre que, dos 55 do SISU, 6 são mulheres. Já teve semestre que 3 eram mulheres.
Então, vai ter semestre que vai ter um pouco mais, mas assim, não chega a 15, 20, de 55. Então, você já tem aí uma discrepância e a própria questão, às vezes, de que como a gente tem esse machismo muito instaurado na sociedade, uma coisa muito estrutural, muitos colegas, sejam eles professores ou alunos, eles não percebem que tem atitudes que acabam repelindo as mulheres de determinadas áreas, seja por brincadeiras, seja pela própria questão disso que eu estou falando, de quando você é mulher, você tem que provar duplamente a sua capacidade. Não basta só você dizer que sabe ou que você gosta de uma determinada área, você tem que se esforçar o dobro, porque senão sempre vai ter alguém ali desafiando, sempre vai ter alguém desconfiando que você não é capaz. A gente tem até sorte que tem muitos colegas que têm abraçado essa causa e têm ajudado a divulgar mais a ciência para as meninas, a oferecer mais oportunidades, mas isso ainda é uma barreira aqui dentro. E por isso que é importante iniciativas como essa do teu documentário. Várias vezes, assim, incontáveis vezes, às vezes não deixada propriamente de lado, mas assim, se um cara chega e diz que vai fazer uma coisa, ninguém olha assim de lado para ele e acha que ele não vai conseguir. Se você é mulher, já tem gente que vai duvidar. E no meu caso, que venho de humanas e estou num curso de tecnologia, essa desconfiança ela se torna um pouco mais clara, assim, mais evidente. De, às vezes, até em conversas com os alunos, de você estar falando uma coisa e ele achar que porque a minha formação não é na computação, eu não sei sobre o que eu estou falando. Já aconteceu coisas de eu estar conversando com um aluno e dizendo a ele que ele conseguiria fazer tal coisa e ele queria pegar um caminho mais curto e disse assim, não, isso não é possível. Aí quando eu comecei a dizer quais eram os comandos, o que é que ele deveria fazer na programação, ele arregalou os olhos e disse, você realmente sabe do que você está falando. E isso é só um dos exemplos, assim, que a gente já passou por aqui. Já. Já, muito comum. Por exemplo, ultimamente eu percebo muito isso em projetos em que eu dou consultoria. Muitas vezes acontece de chegar numa equipe, assim, só de homens, desenvolvedores, sabe, assim. E eu dizer assim, pessoal, isso daqui vocês não podem fazer dessa forma, porque eu entendo a viabilidade técnica, mas nesse caso aqui isso vai ter um impacto cognitivo negativo no usuário e tal, e eles simplesmente acharam assim, isso é besteira. Isso não é verdade. E aí depois de a gente levar adiante, acontecer exatamente o que eu falei, entende? Aí muitas vezes fica muito naquela coisa assim de, mas você não sabe do que você está falando. Não, pode deixar que a gente sabe. Mas assim, ao longo do tempo eu percebo também que à medida que as pessoas vão entrando em contato com você e vendo a sua forma de trabalho, vendo também a sua competência, isso vai diminuindo. Mas é como se num primeiro contato você já tivesse um pouquinho menos de credibilidade, sabe? Eu acho que isso é muito complicado. Tipo, na minha sala entraram de 60 pessoas, sei lá, umas 10 e olhe lá, eram mulheres. Então a gente se sente um pouco, acho que não sozinhas, mas enfim, não tem aquelas outras mulheres com a gente. E às vezes eu percebia meninos tentando me explicar coisas que eu já sabia, eu ficava tipo, oi? ou enfim, pensando que tem aquele clichê de que não sabe programar ou que não sabe gerir direito, enfim. E eu acho que uma das coisas que eu mais sei fazer bem é, inclusive, gerir a equipe. E a gente acaba quebrando muitos padrões que os próprios homens têm, que isso é muito importante, eles trabalharem essa desconstrução, sabe? Com certeza. Eu já presenciei em alguns momentos, não necessariamente comigo, mas em ambientes que, tipo, sua voz é silenciada, assim. Então, se tem outra pessoa, principalmente quando são homens e que eles sabem do assunto, não necessariamente eles sabem mais, normalmente se dá ouvidos aos homens, no caso.
E isso eu acho muito constante, tanto no meu ambiente fora do curso, né, principalmente relacionado a esse tema, que ainda assim é uma área muito masculina e em alguns momentos até dentro do curso mesmo. Eu acho que não muito na minha área, porque como eu tô focada mais na área de design, etc., o mercado tá um pouco mais igual, sabe? Mas para o pessoal que trabalha, meus amigos que trabalham com programação, é incrível como tem meio que esse preconceito. Amigas minhas ficaram, mas você, falaram pra elas, né? Mas você faz mesmo isso, mas você é mulher. Você então é sapatão, né? Porque trabalha com programação, então você deve ser sapatão. Coisa assim, bem nada a ver. Então, eu particularmente não tive essa experiência, mas eu noto como o mercado, principalmente nessa parte de programação e design web, e design mesmo, a quantidade de homens é muito maior no mercado do que de mulheres. É uma coisa que está mudando aos poucos, espero que mude cada vez mais, que a gente consiga alcançar um número igual de homens e mulheres no mercado. No trabalho eu já me senti meio que não ouvida algumas vezes. Eu acho que por parecer meio que uma criança da faculdade, né, meio que às vezes não é tão considerado. A gente não é tão considerado, não tem tanta voz na nossa opinião. E eu acho que aqui no curso, mais relacionado à área de programação de sistemas, porque você vê poucas meninas e é meio difícil assim, esse estímulo aqui. Eu diria que, mesmo com medo das coisas, sem saber o que você vai ser quando você se formar, você não desista. Porque a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o que é aquele curso, a gente nunca sabe o que é trabalhar naquele mercado específico, naquele nicho. E tentar ir lá ver e testar é uma das principais coisas que existem aí. Nossa, que perguntas difíceis. Pro meu antigo, eu diria que, sei lá, você nem imagina que você vai conseguir fazer tantas coisas ainda e que só vai, alguns momentos vão ser mais difíceis que outros, mas você vai encontrar muitas pessoas legais no caminho, vai fazer muitas coisas legais e vai dar tudo certo. Uma hora ou outra vai dar tudo certo. Eu não sei se você está orgulhoso de mim, mas eu fiz o meu melhor. Espero que você nunca desista. Eu diria, olha, as coisas vão dar certo. As coisas vão dar certo, você vai chegar lá, não se preocupe porque todo esse esforço vai valer a pena, vai compensar. Eu acho que eu diria pro meu antigo que você era muito criança. E acho que agora eu vejo o meu eu atual mais maduro do que há uns anos atrás. Eu diria para ter mais foco, para tentar entender as coisas melhor e não fazer as coisas na doida, porque eu acho que antigamente eu era muito assim, acho que vivia nas nuvens mais do que nunca, porque eu não prestava atenção muito no que estava acontecendo ao redor, né? Tanto na faculdade quanto, na vida mesmo, no trabalho. Eu acho que é um processo mesmo de crescimento, né, pessoal. E eu acho que antigamente eu era muito assim, mais do que hoje. E eu acho que é isso, ter mais foco nas coisas. Eu diria que
continua, vai fundo que as coisas vão melhorar e que depois as portas que você está abrindo agora, que você está achando difícil, depois elas vão servir para outras meninas passarem. Porque eu acho que tem muito isso também, de coisas que eu já enfrentei e que hoje em dia eu vejo que o meu eu do passado passou por muita coisa e que hoje já melhorou e que serviu para abrir caminho para outras meninas e para outras oportunidades. Meninas, continuem. Por mais que de alguma forma as coisas pareçam difíceis e em algum momento alguém duvide da capacidade de vocês, tudo que importa não é se a pessoa é homem ou se a pessoa é mulher, se a pessoa ela é preparada, se ela é capaz, se ela se esforça, e você tem que mostrar isso no seu dia a dia, independente do que as pessoas pensam. Insistam, mesmo que os caras cheguem e digam que você não é capaz, ou mesmo que não digam, a gente sabe que muitas vezes a atitude é velada. Insistam, se vocês gostam de uma determinada área, se vocês gostam de um determinado projeto, se querem fazer parte daquilo, metam cara e vão, porque se a gente ficar pedindo licença ou esperando que alguém vá autorizar a gente a conquistar o nosso espaço, esse espaço nunca vai vir. Então, vão fundo e vamos quebrar barreiras.